Que delícia, que bom, nossos encontros semanais resgatando a história do nosso querido Fluminense. Nós somos a história passa por Laranjeiras. E a cada semana trazemos uma grande personalidade, um grande nome. E nesta fase do programa, depois de 11 programas, vendo e ouvindo, curtindo, se deliciando com os grandes ídolos do Fluminense que voltarão a participar nesta nova fase, abrindo o programa uma grande personalidade. Um grande cantor, um grande compositor, jornalista, e foi escolhido por mim e pelo Cláudio para ser o primeiro, pela identificação com o Fluminense, por tudo que já fez e divulgou o nome do Fluminense, nunca se escondeu, vai para a arquibancada, vai para o estádio, e ele representa, eu fico muito feliz, o verdadeiro tricolor, o ídolo tricolor, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ô, Cláudio, dá um toquezinho aí nessa primeira participação. A torcida do Fluminense é muito bem representada no meio musical, né? E quem nunca dançou ao som? Cátia Flávia, olha só, que maravilha, espetáculo, hein? Então, olha só, vou apresentar. Pode ficar você no vídeo tocando aí, Cláudio, você é um grande guitarrista, um grande músico. Fausto Borel Cardoso, cantor, compositor, guitarrista, letrista, dramaturgo, jornalista e o principal de tudo isso é tricolor, é Fluminense, é o que importa. Ele que completou essa semana 64 anos, e o primeiro grande de vários sucessos dele, tá aí, Cátia Flávia, a Godiva do Irajá. Portanto, tá aí, bota ele no vídeo, já falamos muito, e você, olha, grande Fausto! E aí, irmão? Maravilha! Tranquilo? Fala de Fluminense, sempre bom, né? Chegar junto de um ambiente tricolor. Maravilha! Estamos aí. Muito bom, Fausto, que prazer te receber aqui, eu como músico, eu que te admiro muito pelo seu trabalho, não só musical, mas você como jornalista. Nós somos até muito parecidos. Eu sou jornalista e também músico, produtor musical. Já conversamos em off, temos amigos em comum. E eu admiro muito você, cara. Quero, antes de mais nada, antes da gente começar esse bate-papo descontraído, deixar aqui a minha admiração pelo seu trabalho, pelo seu talento e Obrigado. Por ser tricolor, né? Um bate-papo entre tricolores, a gente sabe que é um bate-papo sadio, saudável e, acima de tudo, inteligente, Fausto. Isso aí. Vamos lá. Ô, Fausto, aquela tradicional perguntinha para iniciar o papo, para botar aqui um papo de bar, de restaurante, de boteco, como se a gente estivesse em pé no Cervantes ali, na esquina da Prado Júnior, com a Barata Ribeiro, que eu te encontrei várias vezes de noite lá. E é o seguinte, por que o Fluminense? Mas isso aí foi aquela situação clássica. Meu pai foi me levar logo na decisão ali do o Fla-Flu de 63, nós fomos campeões. Não. Olha só. Nega de 63, quem foi campeão foi o Flamengo, cara. Não. Você já foi para a decisão errada? Não. O Fluminense foi campeão em 64. Não, 64... é verdade, então é isso. 64, eu pensei em 73. Foi 64, isso aí. Não sei por que eu fiquei 63, olha só, 63, eu tinha 3 anos. Foi 0-0, acho que o Escurinho perdeu um gol no final e o Clube de Remo foi campeão. Então, o teu pai te levou em 64. Pronto. Isso aí, foi isso aí. Não sei por que veio 63 na cabeça. Mas, enfim. E aí, quando eu vi, enfim, a torcida e vi o clássico em si também, né? O tal... O espetáculo, né? O espetáculo, como dizia o Nelson Rodrigues, né? Antes do nascimento de tudo, né? Já existia lá o Fla-Flu, né? Antes do nada. Aquilo ali já me deixou alucinado, e com a vitória e a torcida e com o campeonato, tudo, né? Aquilo ali já me bateu e foi dali para frente. Não teve erro. E ali nos anos 60 eu adorava aquele time, né? Félix, Oliveira, Galhardo Assis e Marco Antônio, tinha lá Denilson, Silveira, Lulinha, Didi. Didi,
o Wilton, Flávio, Samarone e Lula. Olha isso. Várias alegrias ali. 69 foi outro Fla-Flu maravilhoso, né? Depois, eu confundi porque foi na década de 70 que foram os ímpares. Foi 73. 73. Isso. Aí eu confundi. Por isso que eu falei 63. Mas o teu pai... 71... Eu atropelo o Cláudio Fausto toda vez que chega esse time de 69, que para mim foi o grande time, que acho que nem você, o grande time, você que fez aniversário início dessa semana agora, e somos da mesma idade, você é 2 anos mais velho que eu apenas. Porra, esse time era do cacete, foi campeão em 69, campeão em 70 brasileiro, 71 carioca, 73 carioca, 75 carioca, 76 carioca. Eu vou frisar: Félix, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson, Didi, era o time principal. Cafuringa, às vezes jogava o Wilton, Flávio, Samarone e Lula. Porra, isso era correr pro abraço, cara. Exatamente. Depois entrou Mancini, Dionísio, teve o Mickey em 70. Né? Mas, enfim, esse time aí foi demais. Em 70 era maravilhoso, porque nenhum, se não me engano, era no Cruzeiro, o Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? E o Fluminense era tratado... Eu me lembro que tinha a revista Placar, que ela começou ali, acho que foi em 70 mesmo, e aí tratavam o Fluminense como, enfim, um pária, né? Não, porque é o Atlético, Palmeiras, o título está entre Cruzeiro, Atlético e Palmeiras. Aí o Fluminense foi lá pro CREL. Né? É verdade. Foi ganhando. Aí eu me lembro que o Enfio fez essa chave. Né? Ele foi dizer, e aí? Não, Palmeiras vai ganhar. Aí depois o Fluminense é um chato, né? Depois que ganhou tudo, aparecia lá no desenho dele. Enfim, só para dizer que esse time concorda. Esse time marcou muito a minha vida. O teu pai era tricolor, não? Sim, total. Bom. Era daquela época de herança. Não tinha esse negócio de ficar escolhendo o time, não. Respeitar. Teu pai estava muito certo. Acertou em cheio teu pai. Negócio vai torcer para outro time porcaria nenhuma. Tu é tricolor, porra. Exatamente. Tem essa não. Ele também era alucinado pelo Fluminense, então não tinha como escapar. Maravilha. Então, Fausto, você falou aí da decisão de 7-3, né? Um time que eu acompanhei muito pequeno, eu sou um pouco mais novo que vocês, mas eu ia para o Maracanã criança, eu cheguei a pegar o finalzinho dessa fase aí, em 74, 75, por ali, o Fluminense sendo eliminado pelo Internacional, mas realmente era um timaço. Depois veio a Máquina, e que foi um dos maiores times do mundo na época, né? Aquela Máquina montada pelo Francisco Horta, que depois ele desmontou, e hoje em dia não se faria mais. Hoje em dia, se você vê o Flamengo, ele jamais vai fazer um negócio desse, né? O Horta desmantelou um time para poder dar equilíbrio ao campeonato estadual. E hoje em dia a gente não vê mais isso. O Fluminense tinha como fazer isso, né? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa época também da Máquina, que você pegou bastante. Exatamente, ali foi 75, 76, né? E ele, espertamente, se não me engano, na primeira ele se deu bem numa troca com o Flamengo lá, né? Porque eu acho que ele pegou o Toninho. Não, o Toninho foi para lá. Foi Rodrigues Neto, eu acho. Rodrigues Neto, Doval e o Renato. Doval e o Renato, é isso aí. Isso. Foi o Zé Roberto, né? O Zé Roberto que bateu um papo com a gente semana passada. Toninho e o Roberto Goleiro. Exatamente. Né? Mas ele se deu bem, né? O Flamengo foi mais ou menos ali na troca. Mas esse negócio aí foi importante. Depois, em 77, 78, começou a degringolar ali. Né? Depois que ele pegou o Marinho, né? Marinho Chagas. Bruxa. Exatamente. Mas os dois times ali de 75 e de 76 foram sensacionais. É claro que como torcedor e como torcedor você adora o futebol, enfim, bem jogado, espetáculo, etc. Mas você quer título também, né? E naquela época ainda os títulos estaduais eram
eram contundentes, valia a pena. Não é como hoje que, né, eles viraram quase que um torneio início, né, metido a besta e tal. Pré-temporada, né? Pré-temporada. Perderam completamente porque ficou tudo, como se costuma dizer aí, globalizado. Né? As distâncias se diminuíram, né? Rio, São Paulo, Minas. Também. Então, o grande torneio, claro que tem o Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil, que também já perdeu aquela graça, né? Já não chegam juntos os times do interior, né? Como acontecia, né? Conseguiam ser campeões, né? Tipo Santo André e o Paulista de Jundiaí. Essa lembrança é péssima. O Abel, seguidamente, tomou 2, né? Pois é. Nem fala. Com o Fluminense, ali, aquela final em São Januário, aliás. Exatamente. Estávamos lá, 1-0, ali foi terrível. Exatamente. Era o Mancini, né, que está no Corinthians, né, que era o técnico do Paulista. Exatamente. E aí, mas eu estou falando isso porque eu queria que o Fluminense tivesse sido, obviamente, campeão brasileiro ali e campeão da Libertadores, né? Apesar da Libertadores só começar realmente a ser valorizada, muito valorizada, a partir da década de 90. Depois que o São Paulo ganhou, foi bicampeão, aí virou realmente como é que é? O supra-sumo da América do Sul, né? Ganhar, né? Todo mundo quer a Libertadores. Mas seria ótimo. Eu realmente fiquei, apesar de admirar aquela atitude lá do Horta em relação ao troca-troca, foi sensacional essa jogada. Mas uma coisa eu confesso que eu não gostei, e aí, como torcedor, quase fundamentalista, foi aquele negócio de botar 50 mil corintianos aqui, né? Fala sério. Aquilo ali, eu saí de casa, tropeçando em corintiano, dormindo na portaria do meu prédio, cara. E eu falei, não dá. Entendeu? Não, isso aí, não, dá 5 mil para eles, fica ali. O jogo é nosso, tem que ter a maioria absoluta, entendeu? E ainda por cima choveu pra caramba. A chuva, Fausto, eu acho que foi o fator predominante para o Fluminense não vencer fácil aquele jogo, porque o Fluminense tinha um time infinitamente superior do Corinthians. Técnico. Exatamente, né? Exatamente. Então, aquilo foi perfeito para eles, né? Para eles. Era um time 1000 vezes. É um time lutador, mais nada, é um time. Nada. E detalhe: o técnico do time do Corinthians em 76 era o Duque, que foi campeão com o Fluminense em 73. E diga-se de passagem, o Duque era um grande tricolor. Mas profissionalmente, não teve jeito. O Horta fez coisas maravilhosas, mas também fez muita lambança. Esse final de 76, que ele queria ter o Marinho no time de qualquer jeito. Ele desmontou o time do Fluminense para ter o Marinho, que para mim foi o maior lateral que eu vi jogar na minha vida. Para mim, até hoje, nem que falar A, B ou C, não. Para mim, o maior jogador, eu não vi Nilton Santos, eu digo que Marco Antônio foi o monstro, que era nosso, e o Marinho foi sensacional. E os outros vêm atrás. Eu acho que o Marco Antônio fez uma frente ali com ele. Marco Antônio, realmente. E depois o Branco. É questão de gosto, Cláudio, é questão de gosto. Mas eu mesmo sendo tricolor e fanzaço do Marco Antônio, eu acho que o Marinho foi mais jogador que o Marco Antônio. É uma pena que o time acabou não engrenando e a gente deu mole ao final da década de 70 para Vasco e Flamengo e a gente foi descendo a ladeira e só em 80 a gente conseguiu um título com a prata da casa. Exatamente. Não é isso, Fausto? Exatamente. Lá com o Cláudio Adão, Paulo Goulart no gol, se não me engano. Paulo Goulart, Edevaldo, Tadeu, Edinho, Rubens, Delei, Gilberto e Mário, Robertinho, Cláudio Adão e Zezé. É isso aí. Esse é o time 1-0, jogo final contra o Vasco, gol de falta de Edinho, não é isso? Exatamente. Gol de falta, no gol à direita das cabines de rádio. Esse time tem uma particularidade. A gente que fala muito em Xerém hoje em dia, em Prata da Casa, esse time só tinham 2 jogadores que não foram feitos na base do Fluminense, que foram Gilberto e Cláudio Adão. O resto foram todos oriundos da base do Fluminense. Esse time foi fantástico. Fausto, você teve, e aí eu gosto também de chamar de uma segunda máquina, né? Porque essa acabou nos dando
4 títulos sensacionais. Não ganhou a Libertadores, mas nos deu 4 títulos. Foram 3 anos ali de domínio total. E numa década em que você teve, e eu estou me referindo ao time tricampeão da década de 80, né? Com os gaúchos, os paranaenses lá, né? Branco, Leomir, Jandir, o Tato, o paraguaio lá, o nosso querido Romerito, o Tato, né? Na ponta esquerda. Sim. E o casal 20, né? E o casal 20. Washington, né? Então você tinha ali Ricardo Gomes, né? E aí ele teve, né? Foi do Ilho e foi. E tinha Vica. Isso, exatamente. O Branco também. Esse time foi sensacional. Esse foi para mim uma segunda máquina, assim, uma máquina de... E ninguém conhecia os caras também, né? E foi o time que enfrentou o melhor time da década, que era o Flamengo, né? Sim. Foi o time que ganhou 2 campeonatos em cima do Flamengo, pelo menos uma semifinal, aquele gol sensacional do Assis, né? Chega a arrepiar, né? Quando a gente lembra daquele gol. Não, aquele delay mandou ali, ninguém já tinha gente saindo e tal, e voltou correndo, desesperado. Esse time, Fausto, você falou uma coisa assim, esse time, em comparação à máquina, Mazela, ele foi muito mais vitorioso que a máquina. Sim, a máquina foi bicampeão estadual. A máquina foi bicampeã estadual, fez excursões pelo mundo e tudo mais. Mas esse time de 83, ele foi tri-estadual e brasileiro em 84. Isso. É verdade. Não sei porquê. Aí entra o que o Fausto falou no início do programa. Foi numa época em que a Libertadores, ninguém ligava para a Libertadores. O Fluminense jogou a Libertadores. Teve um jogo à noite no Maracanã, que eu fui nesse jogo, estádio completamente vazio, tinha poucas pessoas no Maracanã. Quer dizer, era um jogo, parecia um amistoso. Parecia o Fluminense Toluca, que o Mazela jogou a preliminar. Foi a melhor coisa do jogo. O Fluminense Toluca foi o Mazela. Arrebentei, tomamos de 8-1 do time do Fluminense, mas foi bom. Ô, Fausto, voltando à década de 70, depois a gente avança mais um pouquinho, foi muito bem lembrado por você, a segunda máquina, que foi mais vencedora, e eu atribuo, inclusive, esses times na década de 70, 80, a concorrência era muito maior, tinha equilíbrio. Depois de fatos inusitados nos anos 2000 para cá, que a televisão apoia só um clube, ou apoia 2 clubes no máximo, em detrimento dos outros, por isso o desequilíbrio, que é um tiro no pé que esses caras fizeram, por isso estão pagando o preço até hoje, mas isso é uma outra história, não é para falar aqui. O programa é para a gente enaltecer, mostrar o teu amor ao Fluminense, para o torcedor saber que Fausto frequentava a arquibancada, estava em todos os jogos, é essa a finalidade do programa. Desses times que eu também adoro, de 69 a 69, 75, foram 2 times, de 69 praticamente até 71, depois de 73, aquele intervalo, e 75, 76, que seria a máquina. Vamos tirar a máquina. Para você, qual foi o grande time? A turma de 69 até 71 ou 73? 69. Eu fico com 69. Direto. Né? E nessa eu tenho um destaque de um cara que eu adorava, que era, claro, tem o Marco Antônio, tem o Félix, eu gostava muito dos 2 pontas também, o Wilton e Cafuriga e Lula. Eu adorava o Wilton, o Lula, que era um absurdo. E o Flávio, né? Um puta de um artilheiro. Mas, para mim, o grande cara era o Samarone. Era a luz daquele time, cara. Era um craque, né, cara? Eu com ele direto ali na década de 90, barrei com ele muito ali no Cervantes, exatamente. Ele morava ali perto, ou tinha um parente, eu não me lembro direito, e que ele era do Paraná, né? Mas, porra, fiquei completamente emocionado quando eu comecei a esbarrar com ele ali, aí conversar. Mas, para mim, era esse time com esse destaque para o Samara.
Pro Samarone. O Samara morou na Tijuca aqui também, muitos anos. Ele morou na Tijuca. Ele veio do Sul, não sei de onde que ele veio. Acho que ele não sei se é do Paraná, mas é de São Paulo. Não sei exatamente se ele mora em São Paulo, ficou radicado em São Paulo, não sei exatamente. Mas confesso aqui de público, Cláudio, meu amigo Fausto, é o seguinte: eu estou tentando trazer já há algum tempo. O Samarone me pediu um tempo, porque está com problema de saúde na família. Estou tentando localizar o Flávio, faço até um apelo aqui, já tentei falar com o Flávio, que para mim, com todo respeito, foi o grande centroavante, número 9, para mim, eu cresci vendo o Flávio fazendo gol de tudo que era jeito. E o Fred é monstro, o Fred é ídolo, legal, mas como tivemos outros grandes, o Washington, Coração Valente, o Washington do Casal 20, mas eu que cresci vendo o Flávio, se você pegar o número de jogos que o Flávio teve, com o número de gols que marcou, talvez seja um dos principais artilheiros da história do Fluminense. E estou tentando achar esse time de 70, 69, 71, para mim é o máximo. Eu quero contactar o Lula. Eu fico aqui, você vê que eu estico o programa só para falar desses caras agora. É verdade, é verdade. Foi o grande. Então não vou esticar mais. Toca aí o barco aí, Cláudio. Porque o jogador, até a década de 80, eu já falei, já até repeti, vou repetir aqui no programa, o jogador ele tinha uma identificação com o clube, né? Você falava, o Cafuringa do Fluminense, né? O Zico do Flamengo. Hoje em dia você não pode falar isso de jogador nenhum. Óbvio, talvez fale do Fred, né? O Fred do Fluminense, que saiu, deu umas voltas. Mas o jogador passa uma temporada em cada clube hoje. Eu tirei pelo meu filho, que tem 8 aninhos de idade. O ídolo do meu filho, por incrível que pareça, era Ione Gonzalez, cara. Eu falei, filho, mas papai, Johnny Gonzalez vai, porque fazia gol, fazia dancinha, ele gostava, imitava ele e tal, eu gostava de ver o jogo por causa do Johnny Gonzalez. Então você vê como é que tá hoje a mentalidade da molecada, né? Você não vê mais o jogador pela quantidade de gols que ele faz. E o Flávio foi um grande artilheiro do Fluminense, né? Pô, você não sei, saiu por uma bobagem do Fluminense, uma discussão com o diretor. E o presidente, teve história. Ele e o Lula saíram para o Internacional, que ganharam em cima da gente, 75, 2-0. Com os dois jogando uma barbaridade. Acabaram com o Fluminense em 75. Você foi esse jogo, Fausto? Você foi esse jogo no Maracanã, 7-5? Foi. Mas ali tem que admitir que, porra, era um timaço também, aquele Internacional era terrível, né, cara? Falcão voando, né? Falcão voando, novinho, porra. Tem aquele zagueiro lá, aquele zagueiro chileno, Figueroa. Se não me engano. Tinha o Valdomiro, né? Valdomiro. Pô, era um time Caçapava. Flávio, Lula, pô, não, era um timaço. Mas o Fluminense tinha um bom time também. Pô, era um time... Agora, Fausto, eu vou te fazer uma pergunta. É verdade, Carpegiani. Agora, Fausto, eu vou mudar um pouquinho o foco aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que, como músico, como a gente, né, já teve pontes aéreas para lá e para cá fazendo shows pelo Brasil, eu sei que você passou muito por isso. Algum jogo em que você estava numa turnê e ficou louco para estar aqui, para poder ir no Maracanã, falou, porra, tem um jogo do Fluminense lá, eu tenho que fazer esse show lá em Santa Catarina, lá não sei aonde. Você se recorda de alguma situação dessa? Rapaz, eu acho que não, porque geralmente ou era sexta ou era sábado, né? Eu não me lembro se eu acho que acabei dando sorte de todos os jogos serem domingo, então dava tempo de chegar aos trancos e barrancos, mas chegava, ia do aeroporto direto. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa que eu passei no 95, no jogo de gol de barriga do Renato, eu tocava com 3 atores da Globo. O Rômulo Arantes, Cadu Moliterno, que tocava bateria nessa banda, e o Marcelo Serrado, que tocava gaita. E a gente foi fazer um show, cara, num sábado à noite, no interior de São Paulo, não sei se foi Ribeirão Preto, alguma coisa nesse sentido, assim. E o dia seguinte era o Fla-Flu, Mazela. E o que aconteceu? O voo estava marcado para domingo, 3 horas da tarde. Quer dizer, perdi o jogo, né?
Puta, Aí eu e Cadu Moliterno flamenguista, o Cadu falou assim, porra, Corte, a gente tem que dar um jeito de sair mais cedo para poder ver o jogo. A gente conseguiu um voo às 9 da manhã, cara. Nós levantamos cedo, pegamos o voo 9 da manhã e fomos pro Maracanã. A chuva do cacete. E aqui só choveu no segundo tempo, mas a gente em São Paulo já tava chovendo pra cacete aquele dia. Foi uma loucura, cara. A gente que loucura. Saiu... É verdade. Valeu a que pena. Dia maravilhoso. O Cadu se ferrou, graças a Deus. O Cadu se ferrou. Ainda bem que foi ele, não foi a gente. Falando em Fla-Flu, qual foi o grande Fla-Flu para você, Fausto? Não tem. Na verdade é porque eu fico com esses 3 na cabeça, né? 3 não. Pode ser dos 3, então. Eu fico com, obviamente, o primeiro, de 64, por razões de Big Bang, né? Porque ali o negócio se expandiu. O de 69, 3-2, na decisão, o Fla-Flu, óbvio, né? E eu fico também com o de 95, o de Bahia. E realmente, cara, aquilo foi uma loucura mesmo, porque os caras precisavam do empate. Romário nunca tinha feito gol no Fluminense, fez a porra do gol lá. Ano do centenário deles. O ano do centenário, mas isso é sensacional, né? Quando completou 100 anos de Fla-Flu, também estava lá. Outra porrada. Foi lá, se não me engano, foi o Fred mesmo que fez o gol, 1-0. Quando as datas são marcantes e tal, é com a gente mesmo. Né? Eu diria quando o jogo é marcante, né? Aqueles do Assis também foram sensacionais, né? Foram sensacionais. Foram. Tem que... Reza a lenda, no segundo, em 84, reza a lenda que o que depois... não, era o Fijol, mas quem estava vendo o jogo era a figura que depois foi estigmatizado como pé frio, né? O senhor Mick Jagger, né? Ele estava lá? Estava perto, ele estava lá porque ele estava gravando. Ele gravou ali, se não me engano, foi a época que ele estava gravando, porque eles também vieram tantas vezes ao Brasil, mas ele estava gravando o primeiro disco solo dele. Ele acho que ele gravou ali ou veio sondar, mas ele estava aqui, foi ver o Fla-Flu e me disseram que quando saiu o gol do Assis, ele se levantou, foi embora e disse: "It's done." Está feito. Daquele sensacional. It's done. Junkman. Então, ele pra gente é pé quente, então, né? Ele tem que estar sempre no Maracanã. Você sabe que, pô... It's all Fluminense, but I like it very much. Você sabe que os Rolling Stones têm uma contracapa que um dos integrantes está com a camisa do Fluminense, né? E eles gravaram... o Ron Wood. E eles gravaram um videoclipe no Salão Nobre das Laranjeiras. Um videoclipe. É por isso que eu digo, Fluminense é a história passa por Laranjeiras, tricolores somos todos nós, quem não tem que ser mesmo, fica pro outro lado, não é quantidade, é qualidade, a torcida mais bonita do mundo, o espetáculo, Fausto, que nós fizemos na final da Libertadores, lamentavelmente não ganhamos, até por causa daquele vagabundo daquele juiz, aquele filho da Hijo de la Putana, da Argentina, que meteu a mão na gente. Valdez. Foi o maior espetáculo que uma torcida fez na história do futebol brasileiro. Não vou falar nem no futebol mundial, mas a maior... Mas só que parte da imprensa, ou muito parte da imprensa, não valoriza. Porque se fosse o clube de Remo, eu ia falar, porra, maravilhoso, sensacional. Neguinho não valoriza, cara. Olha, você tá lembrado disso, Fausto? Foi um espetáculo digno de queima de fogos de Copacabana, se turista... Foi tudo lindo. Você lembra, Fausto? O último grande espetáculo do Maracanã. Do Maracanã, né? Antes do estádio Sérgio Cabral, né? Exatamente. Depois, antes de virar, como é que é? Arena. Né? Mas é de um pioneirismo. São iguais, são todos iguais. Né? Você não tem mais... Os estádios se acompanharam, né? Uma despersonalização, né? Assim como você já não tem os craques
quer dizer, no Fluminense ainda tem, claro, tem o Fred, né? E é um parêntese, né? Ele foi... Qual foi aquele técnico que empacou com ele? Em 2016, quando ele saiu, meu Deus? Na verdade, foi mais coisa da diretoria, mas foi aquele técnico lá de Minas que veio do Cruzeiro. Como é que é o nome dele? Tá me fugindo a memória. Levir Coupe, não? Agora, porque ele dá umas... Levir Coupe. Levir Coupe. Aí, pelo amor, ele leva a culpa também. Esse troço aí. Junto com a diretoria. Entendeu? Mas muito pioneirismo. Exatamente. O Fred estava mandando demais, não sei o quê, aquelas coisas, né? Mas você vê, o Fred foi para o Atlético, foi para o Cruzeiro. E veio de bicicleta. Não conseguiu vencer, nem fazer gol no Fluminense, cara. Veio de bicicleta. Não, em vez disso, mas veja bem, ele não ganhou do Fluminense. Quando ele jogava aqui, ele depois, o jogo acabava, ele ficava com... Ele demorava a ir para o vestiário, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Ele ficava eu presenciei uma cena, Fausto. Você falou uma coisa que eu me lembrei. Eu presenciei uma cena. Eu coordenava a Rádio Flu, lá do Fluminense. Eu presenciei uma cena no Estádio do América, que o Cruzeiro jogou com o Fluminense lá no Estádio do América, lá em Edson Passos. E quando acabou o jogo, eu saí lá do local da imprensa, passei lá por dentro do gramado, que eu tive que atravessar o campo. Quando eu passei em frente ao vestiário, né, estava saindo o Fred de dentro do vestiário do Fluminense, que tinha ido dar um abraço no Abel, nos amigos, para voltar para Belo Horizonte. Ele sempre teve uma identificação muito forte. Bom, Fausto, eu soube como é que foi a gravação do hino do Fluminense. Você gravou, acho que em 1996, foi para a revista, acho que Placar, alguma coisa nesse sentido. Como é que foi esse encontro, você como músico consagrado, e gravar o hino do seu clube de coração? Isso aí, cara, só é comparável obviamente, quem, como nós, se acostumou a ouvir o rádio, né? As emoções das partidas transmitidas pelos grandes locutores, essa emoção de estar lá com o Tony Platão, Evandro Mesquita, Dado Villa-Lobos para gravar, né? o hino, né? do Fluminense, só foi comparável quando eu ouvi o Zé Carlos Araújo dizer: lá vai o Fluminense do Fausto Costa. Isso aí era Mas, enfim, não, foi maravilhoso, exatamente isso que eu estou falando, né? Uma gravação, uma coisa que a gente ficava sonhando, tanto eu quanto o Tony, a gente tem que ter uma ocasião aí da gente gravar, participar e fazer parte aí da história, né? Da história. Ficou marcado, né? Ficou marcado. Com essa gravação, entendeu? Então foi sensacional, foi maravilhoso. Até porque foi um CD que a revista Placar colocou como um encarte, né, na revista, que foi de todos os clubes, todos os grandes clubes do Brasil. Cruzeiro, Bahia, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Internacional, Grêmio, e os artistas que torcem para esses clubes que gravaram os hinos. E no Fluminense, se eu não me engano, foi Fausto, Evandro e Tony Platão, não foi isso? Ele falou isso, Cláudio. Ele falou, eu Nando, eu acho. Olha só, tem vídeo desse, ou só tem áudio? Tem vídeo também? Vocês fizeram vídeo também, não? Cara, eu acho que deve ter alguma gravação, mas aí eu acho que o Tony deve saber melhor. Legal, bacana. Até para poder ilustrar aqui os amigos que estão vendo. Seria legal, porque quem está vendo o programa, que delícia, é ver você, como você citou, a gravação. É bem legal, é bem bacana mesmo. Em 1976, você usou uma frase bem legal, cara. Você não teve fusão, não teve fusão com a Guanabara, com o estado do Rio de Janeiro. Teve flusão. Aonde você sacou isso, cara? Foi bem sacado, diga-se de passagem. Olha isso. Não, porque, além do mais, né, definitivamente, de forma jurídica e insofismável,
quem nasce, a partir daquele momento, quem era nascido ou morava no Rio, não tinha jeito, meu filho. Você podia torcer para todo mundo, mas juridicamente você era fluminense. Cidadão fluminense. Cidadão, Cláudio, não, cidadão por tua conta. É fluminense, Cláudio. Não inventa moda, não, Cláudio. Pô, tu tá remando contra, Cláudio? Não, pô. Por que contra? Não, pô. O cidadão não. Quem nasce é fluminense. Cidadão esquece. Aí esquece. Depois você inventa aí alguma coisa, diz que é isso. Mas na saída de bola você já é fluminense. Entendeu, Claudinho? Essa era a jogada, Cláudio. Você pá, entendeu? Era mais um pioneirismo, né? Mais um pioneirismo. Ô, Fausto, eu falei aqui com... Eu já entrevistei o Nando, entrevistei um monte de galera da música, o Milton Guedes, entrevistamos também o... Gente, eu não posso deixar de falar o nome da... Eu entrevistei um monte de artistas tricolores aqui, e eu vou cair um pouco agora na FluFest, né? FluFest, que é uma festa de aniversário do Fluminense. Eu estava no Fluminense juntamente com o nosso amigo Heitor Dalancourt, que foi o idealizador dessa festa, né? E ele botou shows dentro das Laranjeiras. Ela abriu primeiro a festa, que era uma festa black tie, aquela coisa tradicional, para o torcedor, né, do Fluminense. Ele abriu o clube para o torcedor do Fluminense. E com isso, fizemos na primeira FluFest um show com a Blitz, no segundo ano com Paulo Ricardo, no terceiro ano, que seria o Roupa Nova, infelizmente não deu certo, aí a gente voltou com a Blitz, que não teve tempo hábil, e encerramos com o Lulu Santos. Aí entrou a nova gestão, aí veio a pandemia, aí ano passado foi Ferrugem, aquela coisa toda. E eu estava conversando com a galera o seguinte, cara, o Fluminense é um clube tão eu não sei se vocês vão entender, aristocrático popular, né? O popular do Fluminense é fino, é elegante, que tem vários artistas que poderiam fazer uma festa com um show muito bem arrumado, com vários artistas tricolores, uma banda fixa, e colocando não só Tony Platão, Fausto Fawcett, Paulo Ricardo, Ivan Lins, Evandro Mesquita. Isso, midiaticamente, para a mídia, teria um retorno assim... queira Deus que um dia a gente tenha um presidente que possa fazer isso. E o que o Fausto pensaria disso? O Fausto toparia participar do aniversário do Fluminense com essa galera toda, Gilberto Gil, Ivan Lins, e subir no palco, cantar duas músicas? Buarque. E depois, no final, um grande finale com todos os artistas tricolores no palco cantando o hino. Eu tenho esse sonho, cara. Se alguém estiver vendo lá, vai copiar, vai roubar minha ideia e vai botar lá, hein, Mazela? Olha o que eu estou falando. Não, mas está registrado aqui, Cláudio. Em 2022 a gente vai mudar tudo lá. Fica tranquilo. O que você acha dessa ideia, Fausto? Eu acho, aliás, eu acho inevitável, né? Alguma hora vai acontecer. Eu cheguei a fazer com o Tony e o Dado um show lá também, né? Não lembro qual foi a ocasião, se era algum diploma que a gente estava recebendo, algum negócio desse. Mas eu acho inevitável, alguma hora isso vai rolar. Não tem como quando voltar, porque também, né? Quer dizer, eu não sei a quantas anda o social do clube, etc. Né? Mas ele está Tá tudo parado, né? Tá tudo parado. Não, agora não tem, não dá nem para a gente aventar uma coisa dessa. Mas mesmo antes, né, a coisa estava assim, não, e por causa das dificuldades todas, né? Sim, agendas e tal, Gil. Que o clube está, né, ele está conseguindo, né, graças a Xerém, graças a uma certa alguma competência, né, nessa atual administração, está conseguindo se afastar daquele buraco negro onde Vasco e Botafogo se enfiaram, né? É verdade. É verdade. Nossa senhora, né? Então, e o outro lá vai fazer o quê, né? O nosso filho, né? Porra, deixa eles. Vamos dar remada neles. Vou aproveitar um gancho aqui. Né? Mas é exatamente o que vocês falaram ali. Dentro da zona total que houve até 2003, né?
de 87 a 2003, Clube dos 13 que saiu, afundaram a América, acabaram com a América, aquele negócio, né? Enfim, né? Essa zona toda até 2003 foi uma bagunça, né? E nós vivemos um pesadelo ali no final da década de 90, né? Sim, verdade. Né? E o social que você falou muito bem. Né? Você falou muito. E com uma foto estampada, esqueci o nome daquele presidente, com aquela atitude ridícula de estourar uma champanhe com, se não me engano, pela ajuda do Eurico, Álvaro, né? Barcelos. Álvaro Barcelos. Nossa senhora ali, né? Aquilo ali. Mas, enfim, isso tudo que eu estou colocando é porque e fazendo uma ponte também com os garotos, né? Com aquela perspectiva, quer dizer, que não se tem mais a perspectiva de você ter né, os ídolos, os que ficaram, porque o futebol, a parte do negócio, né, deu uma atropelada, né? A parte do espetáculo, do negócio e da grana alta, né? Acabou atropelando geral. Até você vê o que aconteceu aí na Europa, né? Os caras tiveram que dar uma freada ali na tal liga que ia ser feita, né? Verdade. Foi criada num dia e acabaram no dia seguinte. Encerrado no outro. Criaram num dia e encerraram no outro. Houve uma certa reação. Aqui, de certa forma, em 87, aconteceu isso com o Clube. A primeira liga também, o Fluminense até venceu o primeiro aí e tal. Pois acabou, mas você vê. Né? Só que ali, nos anos 80 e 90, você ainda tinha xerifes, né? Eurico Miranda mandou direto ali durante os anos 90 e tal. Você ainda tinha toda essa onda. Mas você já tinha os jogadores indo para a Itália, né? O êxodo já era grande naquela época, já estava começando a ser grande o êxodo para o futebol europeu. Hoje a gente não segura mais ninguém porque não tem mais grana, nosso dinheiro não consegue segurar, é complicado. Cláudio, você falou o gancho, Cláudio, qual seria? O gancho que a gente estava falando do social, o Fausto falou até do social, e eu lembrei de uma entrevista que eu fiz com o ex-presidente Francisco Horta, que ele estava reclamando até na entrevista, e eu, malandramente, no meio da entrevista, eu mudei o foco, falei, mas, ô presidente, o senhor no social, fala um pouco do que você fez no social, porque só falam do presidente Horta e ligam a máquina e tudo mais. Aí ele falou um dado interessante que eu não sabia, eu confesso que eu não sabia, que o Fluminense tinha um quadro social muito movimentado, tinha um sorvete dançante, tinha isso, o clube era muito bem movimentado, tinha uma parte social bem bacana, com shows, inclusive, internacionais. E ele me falou, ô Mazella e Fausto, ele disse que o Fluminense é o único clube de futebol no qual o rei Roberto Carlos cantou. Em nenhum outro clube de futebol, Roberto Carlos cantou, somente no Fluminense. Eu não sabia disso. O Fluminense é pioneiro em tudo, Fausto. Até nisso, tá vendo? Vai legal. Bacana. O Fluminense é sempre o Fluminense. Repetindo, o programa Que Delícia é para resgatar a história do Fluminense, com ex-jogadores, com personalidades importantes, como o nosso querido Fausto com a gente hoje, para nossa alegria, e sendo exibido em várias plataformas, no canal do YouTube do Johan, no Facebook, perfil e página do Mazella, até tossi aqui, no Facebook do canal Fluminense, na Rádio Web Fluminense. Então, sabe, é o programa que se alastra, fica para sempre registrado, e os outros programas com uma aceitação maravilhosa e, com certeza, com Fausto hoje, para nossa alegria, batendo papo, conversando a respeito de uma coisa que nós todos gostamos e amamos, que é o Fluminense. Sobre campo e bola, Fausto, atualmente, Libertadores, será que dessa vez vai? Rapaz, você falou, eu ia justamente tocar nesse assunto, né? Como eu estou gostando de ver, quer dizer, gostei de ver esses 3 jogos aí, né? E se não fosse... enfim, depois ele se recupera, porque é um bom goleiro, né? Se ele não tivesse dado aquela bobeira ali no jogo contra o River, teríamos ganho, né? E ontem o juiz deu uma garfada ali maravilhosa, né? Pô, que coisa, hein? Estaríamos quase com 100%, mas acho que está bem, cara. Você imagina o desgaste ali, cara, aquela logística improvisada.
É né? verdade. Os caras vão lá, conseguiram, em 2 jogos seguidos, né? Com esses problemas, pô, novamente a mística dos guerreiros, né? Então eu tô levando a maior fé aí, novamente. Nós é que conseguimos fazer jogo duro com o nosso filho bastardo, né? É verdade. Fala, Cláudio. Campo e bola. Não, é verdade. Fausto. É verdade. E uma coisa que eu prestei atenção, Fausto, eu não sei se você atentou para isso, Mazela, há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, coisa de 5, 6 anos, assim, que eu não vejo o Fluminense, lógico que não é o time do nosso sonho, mas que tenha um banco de reserva que te dê opção. Hoje você pode tirar um jogador e você tem um Casares que pode entrar, modificar a partida. Você tem 2 jogadores, 2 ou 3 jogadores que podem entrar e podem fazer uma diferença. Então, é um elenco que dá uma certa tranquilidade que a gente não tem há muito tempo. E digo mais, hein? O Fluminense está com uma cara, eu não sei explicar isso, é alguma coisa que tem dentro de mim tricolor, de 1980. Aquele time que ninguém leva fé, mas que chega junto e vence. Não sei por quê. Como era também o time de 60, da década de 60. Pois é. Né? Como eu falei quando ganhamos a Taça Brasil, né? O Robertão, né? O Roberto Gomes Pedrosa. 70. Né? Taça de prata, é a taça de prata que. Isso aí. Exatamente isso. Era outra coisa. Mas eu também. Agora eu estou sentindo firmeza e já vinha desde o ano passado, né? E o Fluminense perdeu, né, vários jogadores, mas conseguia se recuperar, né? Xerém mandando ali, renovando o estoque toda Revelando. hora. Infelizmente, né? Você vê, o Kaique já está lá já vai para o City. Isso é uma perda. Isso é uma perda. Exatamente. Agora, daqui a pouco os caras vão realmente, como muita gente já está falando de forma brincalhona, mas daqui a pouco o cara já vai pegar barriga de aluguel no Brasil. Parece que isso aí vai fazer uma avaliação genética e já vai levar na barriga. Só falta isso mesmo, só o que está faltando agora. Deixa eu fazer umas perguntinhas rápidas para você, tipo, homenageando Marília Gabriela, aquele negócio de vai e volta. Você já falou dos teus jogos prediletos, teus Fla-Flus prediletos, 69, 64, 69 e 95. E eu acrescentaria até, se bobear, o de 73, vencemos por 2-0, Flamengo empatou, a gente fez 4-2 numa quarta-feira, que choveu pra caceta no Rio de Janeiro. Foi uma loucura. Bom, um grande ídolo teu no Fluminense. Não, Samarone. Qual foi o melhor goleiro que você viu jogar com a camisa do Fluminense? Paulo Vitor. O melhor camisa 10, Samarone ou Rivelino? Samarone. O Samara tem que vir aqui, sabe? O Samarone foi o maior ídolo do cara, pô. Eu provoquei um pouquinho. Qual foi o grande treinador? Falou, pô, esse cara é campeão, esse cara é bom. Quem você acha que foi do Fluminense um bom treinador? Aí... Cara, eu vou ficar com Abel. Com Abel Braga. O Fluminense treina... O Fluminense é foda. Isso aí. O Fluminense é foda. Com Abel. E tem toda a identificação com o Fluminense. Exatamente. É bem bacana. Teve o Tele, né? Teve o Duque, né? Parreira. O próprio Renato, até o próprio Renato. Aliás, naquela final da Libertadores, só um pouquinho, teve o juiz e tal, mas se a memória, né, se não me falha a memória, e aquela, junto com aquele dia do jogo com o Corinthians, né? Esse jogo da Libertadores foi o maior trauma para mim ali, quanto tricolor, né? Isso aí é completamente descaralhado
entendeu? Assim, pela eu, Tony Platão e a